Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 5 horas da tarde deste dia 12 de maio de 2026. Estamos ao vivo em mais um ICL Urgente, nos canais ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira, nas redes que transmitem este programa, redes de rádio, de televisão, de internet. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um dia de ICL Urgente, com o que mais importante acontece no Brasil e no mundo nessa terça-feira, onde a gente tem muitos assuntos importantíssimos e eu tenho a companhia, é claro, nessa terça-feira dela, Laura Couto, o Pepe Papo, hoje a Débora Maguém mandou um Pepe Papo, Papo Legal. Tá agitado já a nossa sala do ICL Urgente, Laurinha? Tá agitado, Will. Boa tarde para você. Eu não posso julgar a Débora, porque ontem eu esqueci seu nome 2 vezes durante o programa, então estou muito sem moral. Mas queria convidar aqui nossos espectadores que estão nos assistindo para participar da sala de hoje, que está viralizando, que é a suspensão dos produtos IP. A nossa enquete, inclusive, já está rolando, eu vou trazer aqui para vocês. A pergunta é a seguinte: questionar a decisão da Anvisa e estimular o uso dos produtos IP é 1. Liberdade de expressão, 2. Risco à saúde pública e negacionismo. E 3. Depende, explique no chat. Eu já deixei meu voto aqui, então estou convidando vocês todos a assistirem o ICL Urgente. Enquanto isso, dá uma olhada lá no nosso chat do Papo Legal, Will. Inclusive, para não perder o costume, queria também pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e comentar no chat do YouTube de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Will. Já segue os apresentadores, Laura Couto no Papo Legal, a minha arroba é @deluca, já segue a gente lá também. E a gente está interagindo todos os dias nesse novo jeito de conversar com vocês, nosso público do ICL, no Papo Legal. E a gente também tem a enquete aberta no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube tem a enquete das nossas salas do Papo Legal, mas a gente tem também a enquete do YouTube. A enquete de hoje é essa: Lula acerta em priorizar o combate ao crime organizado pensando nas eleições? As opções estão aqui. Sim, é o principal tema nacional. Não, a economia é a prioridade. Ou a terceira opção é: dá para tratar os dois temas. Então vote na nossa enquete, que já está aberta no nosso chat do YouTube, e a gente traz o resultado até o final do programa. E por que a gente está falando sobre segurança pública? Esse é o principal tema do programa nesta terça-feira. Lula contra o crime. Parece o Batman, né? Mas não, é só o presidente Lula priorizando, focando temas e projetos que têm forte apelo eleitoral. Hoje o presidente assinou o decreto para lançar o programa Brasil contra o Crime Organizado, focado nas melhorias na segurança pública e no combate às facções criminosas. O plano conta com um investimento de 11 bilhões de reais, sendo 1 bilhão já agora no ano de 2026. Durante a cerimônia, o presidente afirmou que com o programa, o crime organizado não mais será dono de nenhum território no Brasil e esses territórios serão devolvidos ao povo brasileiro. O presidente ainda comentou sobre o crime organizado não estar nas favelas, mas, na verdade, nas camadas mais ricas da população. Vamos ver o que disse o presidente Lula. O crime organizado é outra coisa poderosa, que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está, sabe, no 15º andar de um apartamento, olhando do apartamento de cobertura a ação da polícia. Muitas vezes ele está no meio empresarial, muitas vezes ele está no Poder Judiciário, muitas vezes ele está no Congresso Nacional, muitas vezes ele está no futebol. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje a nível internacional. Projeto importante demais do presidente Lula e do governo federal, tema fundamental no debate do Brasil. E quem tem mais informações e mais detalhes sobre esse projeto, que está muito bem estruturado, é a Laura Couto. Laura. Will, olha só, segundo o governo, o programa Brasil contra o Crime Organizado é estruturado em 4 eixos estratégicos, então vamos por parte aí. O primeiro eixo é a asfixia financeira das facções, então a ideia é melhorar o rastreamento do dinheiro do crime, além de realizar leilões rápidos de bens apreendidos e criar uma força integrada de combate ao crime organizado. O segundo eixo é o reforço da segurança em presídios com a implantação de um padrão, a partir do uso de mais tecnologias como drones, scanners e também bloqueadores de celular. Também está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal.
O terceiro eixo é o esclarecimento de homicídios. E aí a ideia é investir em perícias e também nos IMLs, além da ampliação de coleta de DNA e também criar uma integração nacional do banco genético e balístico. Por fim, Will, o último eixo é o combate ao tráfico de armas e explosivos. E aí a ideia é fortalecer o Renarma e também ampliar o combate à fabricação ilegal de armas 3D, além de ampliar ações conjuntas contra facções e milícias. Will. Laura, esse projeto é fundamental por dois motivos. O primeiro deles, quem é do campo progressista, quem tem formação nos movimentos sociais, nos partidos de esquerda, tem um discurso que é um discurso extremamente correto sobre segurança pública, que a segurança pública só acontece por conta da desigualdade social. O que gera a violência nas grandes cidades, em especial, é a desigualdade. A desigualdade é a raiz da violência urbana que a gente enfrenta no país. Mas só isso não resolve o problema da pessoa que está sendo assaltada no ponto de ônibus nesse momento. A gente discutir desigualdade é etéreo. A gente pode falar para o futuro, para as próximas gerações, para que um Brasil menos desigual daqui a 30 anos certamente vai ser menos violento, certamente vai ser vai ser um país com menos criminalidade. Só que as pessoas têm pressa, e é óbvio que tem, porque a sensação de insegurança nas grandes cidades é gigantesca. No interior do Brasil, nas cidades menores, ainda que a segurança não seja um tema do dia a dia, a sensação de insegurança transmitida em especial pelas grandes cidades acaba contaminando o país inteiro. E esse vira o grande tema nacional. A segurança pública é hoje, sem nenhuma dúvida, o grande tema do país. E aí você enfrenta a desigualdade do jeito que o presidente Lula trouxe nesse projeto, que o governo trouxe nesse projeto. Enfrenta com inteligência, para asfixiar as facções criminosas, para asfixiar os grandes grupos criminosos do Brasil e também fortalecer o combate à criminalidade na ponta da linha, fortalecendo as polícias, fortalecendo a investigação, a coordenação entre as polícias para esclarecer homicídios, para esclarecer crimes que foram cometidos por organizações criminosas. Então é fundamental, é um tema importantíssimo. Por isso que a nossa enquete que está no chat aí para vocês fala sobre esses dois temas, é segurança pública e economia, melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer com que as pessoas trabalhem menos, ganhem mais, possam viver melhor e também atacar a insegurança pública, fortalecer a segurança pública, a noção de segurança pública das duas formas, com inteligência, mas também com efetividade para combater e tornar a vida das pessoas mais segura. Fundamental, acerto, golaço do governo federal, agora é comunicar esse golaço de forma adequada para conversar com a população que está ansiosa por resultado. Hoje, as propostas que a gente tem de segurança pública são: vamos dar tiro em bandido, vamos matar as pessoas nas ruas, porque a gente sabe que não funciona. Mas é a única proposta que está aí. Agora a gente tem uma outra proposta para poder discutir com as pessoas e para poder falar que também o campo progressista, as esquerdas, pensam segurança pública para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ainda sobre criminalidade, o presidente Lula estava falando sobre outro bandido, outros tipos de criminosos. Ele disse que durante a reunião com Donald Trump, pediu para que ele entregue criminosos do Brasil que estão lá nos Estados Unidos, lá em Miami. O Lula não citou nenhum nome, mas recentemente, o presidente tem citado o nome do empresário Ricardo Magro, dono da refinaria Refit, que atualmente vive em Miami e é considerado fugitivo da justiça. Ele é o maior devedor individual de impostos do Brasil, sonegador de imposto, bandido, foragido nos Estados Unidos. Vamos ver o que disse o presidente Lula sobre isso. Eu disse ao presidente Trump: se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando em Miami. É só querer discutir. E agora o Wellington foi comigo, o Dario foi comigo. Nós falamos para o presidente Trump: nós temos proposta de asfixia financeira. Nós temos proposta de combater a lavagem de dinheiro, inclusive tem um estado nos Estados Unidos, a Delaware, se não me falha a memória, que é um estado que tem lavagem de dinheiro de gente brasileira. E, ao mesmo tempo, parte das armas que nós aprendemos vem dos Estados Unidos. E essas coisas é importante dizer, porque senão eles passam a ideia que a desgraça toda está do lado de cá e que eles não têm nada a ver com isso. Inclusive, presidente Lula, tem mais gente aí, viu?
O senhor vive falando sobre este empresário, Ricardo Magro, outros nomes, mas tem gente aí foragida em inquérito de fake news, tem gente foragida por tentativa de golpe de Estado, tem uma galera foragida nos Estados Unidos. Se eles querem deportar vagabundo, criminoso, não é quem está nos Estados Unidos limpando banheiro, não é quem está trabalhando no McDonald's, trabalhando dignamente para tentar viver bem. É quem está lá foragido da justiça brasileira. Tem muitos, viu, Donald Trump? Se quiser mandar, esses aí a gente aceita e paga o Uber para trazer de volta. Falamos sobre segurança pública, importante pauta do governo federal, e eu disse que além da segurança, a outra pauta importante é economia. E aí a gente fala sobre escala 6x1. A Câmara dos Deputados vai ter nessa semana um ciclo de debate sobre a PEC que prevê a redução da escala de trabalho de 6x1 para 5x2 e tem gente defendendo 4x3. Inclusive, eu defendo essa proposta. A Comissão de Trabalho está ouvindo, neste momento, o Dario Durigan, o ministro da Fazenda. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o Dario Durigan falando, neste momento, lá na Câmara dos Deputados, com o objetivo de discutir os impactos econômicos da redução da jornada semanal. A conversa faz parte de uma série de audiências públicas solicitadas para ouvir lideranças políticas e especialistas sobre a viabilidade da mudança constitucional. E é claro que a oposição já tem um discurso pronto para questionar o ministro da Fazenda, o Durigan, durante a comissão. E o ponto central vai ser a inflação. Os deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo vão questionar o ministro sobre as estimativas de alta da inflação com o fim da escala e quais serão as medidas adotadas pelo governo para aliviar o bolso do consumidor. É claro, a Frente Empresarial está preocupadíssima com o bolso do consumidor, eu tenho certeza. Amanhã o debate segue nessa mesma comissão com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos. Na Câmara dos Deputados, a expectativa é que a PEC do fim da escala 6x1 seja votada na comissão especial no dia 26 de maio e levada ao plenário já no dia seguinte. Quem tem mais detalhes é ela, Laura Couto. Will. Enquanto isso, empresários ouviram da boca do Hugo Mota que não vai ser mais possível segurar o debate sobre o fim da escala 6x1 e que a proposta de emenda à Constituição deve ser pautada na Câmara antes das eleições. Diante desse cenário, então, o setor empresarial pretende defender 4 medidas para tentar reduzir os impactos econômicos da mudança, segundo eles, claro. O primeiro é vincular a redução da jornada de trabalho a acordos coletivos. O segundo é estabelecer um período de transição de 10 anos. O terceiro seria criar um tratamento diferenciado para microempresas e também microempreendedores. E o quarto seria aumentar o teto do Simples Nacional. Uma comitiva de empresários de São Paulo, que é liderada pela FEComércio, já viajou para Brasília para tentar fazer uma espécie de blitz ali nos gabinetes dos deputados e frear esse avanço da proposta no Congresso. Will. Laura, é claro que os empresários vão tentar defender o seu próprio lado. A gente tem um avanço nos direitos trabalhistas, avanço e retrocesso, né? A gente tem avanços desde a Revolução Industrial na garantia de direitos dos trabalhadores, em especial com a seletização, com a formalização do trabalhador, que deixou de ser uma pauta importante para as esquerdas, mas precisava voltar a ser contra a pejotização, contra a precarização do trabalho, em defesa da seletização, da formalização do trabalhador. É claro que vai ter empresário defendendo o mínimo possível. E tem gente dizendo que o empresário vai falir, o empresário vai fechar as portas. Em especial, o governo precisa dar atenção aos pequenos e médios empreendedores, que geram a maioria dos empregos no Brasil, inclusive. São os pequenos e médios empreendedores e não os grandes empreendedores, os grandes empresários. Esses têm que ter uma atenção especial do governo porque sempre vai cair sobre eles o maior peso dessas mudanças trabalhistas. Mas, meu irmão, se você não tem capacidade de pagar o salário mínimo para o seu trabalhador, você não pode ter uma empresa. Se você não tem capacidade de conseguir se manter nesse mercado, com as necessidades de hoje, de 2026, do nosso tempo, se você ainda quer ter uma empresa da era pré-industrial, não dá. Você precisa abrir mão de alguma coisa para o seu trabalhador poder viver melhor. Viver melhor e produzir melhor. Já tem milhares de estudos que comprovam que o trabalhador que tem mais tempo para cuidar de si, para cuidar da família, produz mais, trabalha mais feliz e assim produz mais. É claro que vai ter empresário reclamando, vai ter sempre, mas se você não tem condições de se manter nesse mercado, vai fazer outra coisa. Ainda falando sobre Câmara dos Deputados, falando sobre Hugo Mota, a gente fala agora sobre ele, a Laura trouxe informações sobre o fim da escala 6x1, vamos falar sobre PL da dosimetria.
o presidente da Câmara disse que o Congresso vai se posicionar contra a suspensão da aplicação da lei da dosimetria, que permite a redução de penas de condenados e beneficia principalmente os condenados na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Vocês lembram, no sábado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicabilidade da lei até que o STF julgue as ações que questionam a constitucionalidade, ou seja, se o que foi aprovado pela Câmara é legal ou não, é constitucional ou não. Em entrevista ao portal TMC, o Mota disse que o Congresso vai defender a aplicabilidade da lei e disse que tanto a aprovação quanto a derrubada do veto do presidente Lula foram aprovadas por ampla maioria do parlamento. O presidente da Câmara disse ainda que acredita que o Pleno do Supremo irá decidir pela aplicabilidade da lei aprovada pelo Congresso. E é claro, né? Tá aí o que o Hugo Mota disse hoje, eu não vou ler, é muito longo. Mota, obrigada pela participação aqui no programa. Mas o Hugo Mota tem defendido que a lei, por ter sido aprovada por ampla maioria, é legal, o que não faz nenhum sentido. Quem vai definir a legalidade da lei é o espaço adequado, que é o STF. Eu também acho que o STF não vai derrubar a decisão no Congresso. Acho que o STF vai manter o que o Congresso decidiu, porque a briga vai ser muito grande para o STF comprar nesse momento, o STF fragilizado por conta de todas as investigações atuais. Mas vamos continuar observando. Ainda nessa mesma entrevista ao portal TMC, o Hugo Mota negou ter cometido qualquer irregularidade no caso das malas que entraram pelo aeroporto de São Roque. Lembra dessa história? A gente trouxe aqui no ICL. O Hugo Mota passando com as malas em embrulhos do lado de fora do aparelho de raio-x e um procedimento que agora é investigado pela Polícia Federal. Laura Couto, Hugo Mota falou que na verdade não aconteceu nada demais, mas a gente tem imagem, né, Laura? Difícil defender. Pois é, William, tem vídeo, mas eu vou trazer aqui o que o Hugo Mota disse. Ele afirmou que sempre procura cumprir todas as regras aplicadas a passageiros de voos internacionais, sejam eles comerciais ou executivos, e ele também rejeitou ilações sobre a propriedade das malas. A gente trouxe aqui uma arte sobre o que ele disse, eu separei uma frase. Abre aspas, as minhas bagagens e as bagagens da minha esposa passaram pelo raio-x, até porque nós não temos o que esconder. Quero que eles, no caso aí ele está citando a Procuradoria-Geral da República, aprofundem a investigação ao máximo, porque irão constatar que todos os procedimentos foram cumpridos por mim e pela minha esposa e pelos passageiros. E Will, vale lembrar aqui que no voo, além do Fernandinho OIG, que é o dono de empresas de apostas online, também estavam o Mota, a esposa dele, o senador Ciro Nogueira e os deputados Dr. Luizinho do PP e o Isnaldo Bulhões do MDB. Essa galera tem muito a explicar, Laura. Vamos continuar cobrando explicações. Ainda falando sobre STF, o ministro Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ser o relator do pedido de revisão criminal da condenação de Jair Bolsonaro pela condenação de tentativa de golpe de Estado. O magistrado foi sorteado ontem, na segunda-feira. Apenas os integrantes da segunda turma foram incluídos no sistema de sorteios. Laura Couto, conta mais pra gente, coincidência, aliás, né? O Cássio Nunes Marques, logo o ministro indicado pelo Bolsonaro, ser sorteado. Mas é a mística do algoritmo do sorteio do STF, Laura. Pois é, Will, olha só, a defesa do Jair Bolsonaro pediu na sexta-feira para o presidente do STF, Edson Fachin, a anulação do processo que resultou na condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. E com isso, os advogados do Bolsonaro deram início aí a um novo processo na corte, que é conhecido como revisão criminal, que é basicamente um mecanismo utilizado para pedir uma nova análise de uma condenação já definitiva. E como uma maneira aí, claro, a gente vê de driblar o Alexandre de Moraes, a defesa pediu que o relator fosse sorteado apenas entre os integrantes da segunda turma do STF, para assegurar que o comando da ação não caia para o mesmo ministro que conduziu a condenação, no caso aí o ministro Alexandre de Moraes. Will. Ainda sobre o ministro Cássio Nunes Marques, Laura, ele assume nessa terça-feira a presidência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O Cássio foi vice-presidente da Corte desde maio de 2024, ao lado da ministra Carmen Lúcia, que presidia a Corte e que ocupou o TSE no último biênio. O ministro será responsável por conduzir o processo eleitoral de 2026, cujo primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Os líderes do PL chegaram a celebrar a chegada do indicado de Jair Bolsonaro ao comando do TSE e destacaram o perfil técnico do magistrado. Ao mesmo tempo, integrantes do partido também observam movimentos recentes de aproximação de Nunes Marques com o governo federal, como, por exemplo, com o apoio à indicação de Jorge Messias
para a vaga aberta no TSE, mas na verdade o apoio ao Messias foi meio um ponto fora da curva. Tanto o Cássio Nunes Marques quanto o André Mendonça apoiaram o nome de Messias. Tem mais a ver com o Messias do que com o governo federal. Não me parece aí que os democratas possam contar com o perfil técnico do ministro Cássio Nunes Marques à frente do TSE. Serão dias difíceis, viu? Dias difíceis, se preparem. Ainda falando sobre quem está tendo dias difíceis, o Eduardo Bolsonaro é nosso próximo assunto. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 15 dias para que a Defensoria Pública apresente a defesa do ex-deputado Eduardo Bolsonaro no processo em que ele é acusado de coação no curso do processo contra o ministro do STF. Em fevereiro, o Supremo formalizou a ação contra Eduardo pelos crimes de obstrução de justiça e coação no curso do processo. Segundo a investigação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teria atuado nos Estados Unidos para articular sanções contra autoridades brasileiras. Inclusive, talvez seja um dos crimes mais documentados da história do Brasil, né? Todos os dias que o Eduardo Bolsonaro ia lá cometer um crime contra a democracia, ele filmava, fazia um vídeo e postava nas redes sociais. Ontem, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do Eduardo Bolsonaro para o PGR, o Paulo Gonet. O ex-deputado também teria atuado para incentivar a imposição de tarifas contra o Brasil e sanções a autoridades brasileiras. Mais um dia difícil para o Bananinha, o Little Banana. Ainda sobre o STF, o Supremo está de olho no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Hoje o ministro Flávio Dino determinou que o governo de Tarcísio apresente explicações formais sobre um suposto acordo político envolvendo a bancada federal de São Paulo e o orçamento do estado de São Paulo. A cobrança surgiu após manifestação apresentada pela Transparência Brasil, Transparência Internacional Brasil e a Associação Contas Abertas. Laura, Tarcísio complicado agora no STF? William, olha só, o pedido do Flávio Dino faz parte da ação do STF que cobra a transparência, a rastreabilidade e também o controle das emendas parlamentares. E segundo essa petição que foi enviada ao Supremo, os deputados federais de São Paulo teriam destinado 316 milhões de reais em emendas para programas escolhidos pelo governo estadual aqui de São Paulo, mas acontece, Will, que em troca, cada parlamentar teria recebido a possibilidade de indicar cerca de 10 milhões de reais dentro desse orçamento paulista. E aí, no despacho, o ministro Flávio Dino determinou que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo esclareça se realmente houve esse acordo político, Will. Spoiler, houve esse acordo político. Agora cabe a investigação provar, mas claramente houve. Ainda na editoria São Paulo, a gente vai falar sobre uma coisa que aconteceu ontem, mas continua repercutindo hoje. Uma explosão causada por uma obra da Sabesp atingiu dezenas de imóveis no Jaguaré, zona oeste aqui da cidade. A explosão foi causada pelo rompimento de uma tubulação de gás da Comgás. Aí a gente está vendo as imagens. As imagens mostram aqui, a gente mostra no comentário. Vamos colocar a imagem no começo? Aqui embaixo, ó. Você vai ver aqui embaixo, é onde acontece a explosão. A gente tem a confirmação até agora de uma pessoa que morreu. Aqui. Alexandro Fernandes Nunes, de 49 anos, acabou morrendo nessa explosão. Outras 3 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave. Inicialmente, 46 imóveis foram interditados. Em entrevista ontem à noite, a Sabesp, que é a empresa responsável pela água de São Paulo, e a Comgás, que é a empresa responsável pelo gás encanado, disseram que atuavam em conjunto na obra e anunciaram um auxílio emergencial de R$2.000 às famílias afetadas e prometeram o ressarcimento integral dos prejuízos. Até a última atualização que a gente tem aqui, foram realizados 194 depósitos emergenciais via Pix. E é importante reforçar que a Sabesp foi privatizada pelo Tarcísio de Freitas em 2024, com direito a isso aqui, ó. Vocês lembram? Lembram dessa cena lamentável aqui? Foi na privatização da Sabesp. A gente tem o Tarcísio de Freitas privatizando a água de São Paulo. Quem é do Rio de Janeiro, à época da privatização da Sabesp, fez longos depoimentos sobre como a SEDAI, a Companhia de Água do Rio de Janeiro, sendo privatizada, fez com que a qualidade do serviço piorasse. Quem diria que isso ia acontecer em São Paulo?
Temos uma morte, e essa morte está nas costas do governador Tarcísio de Freitas, que defendeu publicamente a privatização da Sabesp e, obviamente, a precarização do serviço de água em São Paulo. Os acidentes continuam acontecendo, o abastecimento continua piorando e a Sabesp, a Comgás e o governador Tarcísio de Freitas precisam responder sobre isso. A gente vai continuar acompanhando este caso aqui no ICL. Falar agora sobre Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira, do PP, do Progressistas, do Piauí, disse que continua candidato, mesmo sendo investigado pela PF por suposto envolvimento no escândalo do Banco Master. Em entrevista ao G1, ele disse que ainda questionou quem estaria por trás da operação do caso Master ao mirar um líder da oposição. Vamos ver o que disse aqui o Ciro Nogueira? Tem uma coisa que me causou muita estranheza. Por que começar essa operação por um líder da oposição? Essas coisas não surgem por acaso, acontecem porque estamos em ano eleitoral. As questões técnicas e provas estão em segundo plano para eles. É o dia da teoria da conspiração maluca. Ciro Nogueira, você está envolvido até o último fio de cabelo no escândalo do Banco Master. Você apresentou uma emenda para ajudar o Banco Master a roubar mais velhinhos, Ciro Nogueira. Toma vergonha na cara, assume sua participação no caso. Você era amigo pessoal. Era não, do Daniel Vorcaro. Assume o seu quinhão de responsabilidade. Tenha decência, Ciro Nogueira, pelo menos isso. Mas é difícil cobrar isso de você, eu sei. O Ciro Nogueira está sendo investigado. A gente sabe, semana passada trouxemos aqui as revelações da Polícia Federal e do STF por receber uma mesada de pelo menos R$300 mil do banqueiro Daniel Vorcaro para defender os interesses do Banco Master no Congresso, para ser empregado, funcionário do Banco Master no Congresso. E quem tem mais informações sobre isso é a Laura Couto. Will, o senador Ciro Nogueira também foi às redes sociais hoje para criticar essas investigações contra ele no caso do Banco Master. O Ciro Nogueira disse que as ações da PF são parte de um roteiro absurdo de ficção. Além disso, o Ciro Nogueira negou ter apresentado a emenda Master na íntegra, mas segundo a Polícia Federal, a proposta tratava do aumento do limite da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil para R$1 milhão. E esse texto teria sido feito pela assessoria do Banco Master e apresentado pelo senador no Congresso Nacional de forma copia e cola, ou seja, só pegou e mandou sem alterar nada. O Ciro ainda afirmou que vai reapresentar essa emenda, corrigindo o valor do limite da cobertura do FGC, que segundo ele teria que estar aí acima de R$840 mil, Will. Ainda falando sobre o Ciro Nogueira, Laura, o Ciro trocou de advogado. Conforme adiantado aqui ontem no ICL Urgente, o novo advogado é Conrado Gontijo, afilhado do Cacai, do jurista que acabou deixando a defesa nessa semana aqui. Esse é o novo advogado do Ciro Nogueira. E tem mais gente trabalhando na defesa dele, viu, gente? Mas tem umas defesas aí que a gente talvez não queria. O ex-presidente Michel Temer, em nota, afirmou o seguinte: tem as informações, tem as afirmações acusatórias e tem a negativa dele. Por isso que é preciso incluir, é preciso denunciar e, se for o caso, é preciso julgar. Eu não me apresso nessas convicções. Conheço o Ciro Nogueira muito bem. Tenho dele a melhor impressão. Tem umas defesas, Ciro Nogueira, que era melhor a gente largar a mão, viu? Essa aí eu, por exemplo, não seguraria. Mas Michel Temer, não se sabe por quê, saiu em defesa de Ciro Nogueira. Dito isso, temos o resultado da enquete, meu diretor Ricardo? Temos. Então vamos para o resultado da enquete do nosso chat do YouTube. Aqui, empatou? Nunca aconteceu um empate. Primeira vez o empate. Lula acerta em priorizar o combate ao crime pensando nas eleições? Sim, é o principal tema nacional, 48%, e dá para tratar os dois temas, 48%. 4% diz que economia é prioridade. Um empate na nossa enquete, primeira vez. Então queria aproveitar para agradecer você esse comentário. E Laura Couto, aproveitar para quem comentou aí no nosso Papo Legal, na sala do ICL Urgente e nas outras salas também do nosso aplicativo. O pessoal tá animado aqui, William. Fiquei comentando com eles enquanto rolava o programa. Inclusive, queria trazer a parcial aqui da nossa enquete sobre a suspensão dos produtos da IP. 97% das pessoas votaram que questionar a decisão da Anvisa e estimular o uso dos produtos da IP é um risco à saúde. Saúde pública, né, William? E também negacionismo. Eu votei nessa opção também, óbvio. Ainda bem que deu 97%, não esperava outra coisa. Will, foi muito bom ter você aqui no ICL Urgente, viu?
Muito obrigado, Laurinha. Hoje, inclusive, me despeço do ICL Urgente. Amanhã o dono do programa está de volta, Rodrigo Viana, mas é sempre um prazer estar com você aqui, Laura. Um grande beijo para você. Beijo, Will. Até a próxima. Aproveitar para agradecer vocês que me acompanharam aqui esses dias. Espero ter substituído à altura o insubstituível Rodrigo Viana, que volta de suas merecidas férias amanhã. Aproveitar para agradecer vocês que estiveram comigo. Mandar um beijo para o Bernardo Cotrim, nosso diretor de redes sociais, que faz aniversário nessa terça-feira, faz um trabalho brilhante nas nossas redes sociais do ICL. Vocês que veem aí os cortes, tudo que vai para as redes sociais do ICL, tudo passa pela cabecinha do Bernardo Cotrim e da equipe dele. Então, um grande beijo para o nosso diretor de redes sociais, do Bernardo Cotrim. Com isso, eu me despeço do nosso ICL Urgente. Tem o marketing antes, eu não posso esquecer, senão eu vou apanhar. Bandidos de Farda, no domingo, dia 17, 8 horas da noite, o nosso documentário, Bandidos de Farda. Depois, debate com Juliana Dalpiva, Eduardo Moreira. Não deixe de se inscrever, iclurgente.com.br, só retirar seu ingresso e no domingo a gente espera você para mais um excelente documentário exclusivo do ICL. Com isso a gente termina mais um ICL Urgente e agora tem ICL Notícias, segunda edição, Gabriela Varela, Chico Sá e eu, até às 7 horas da noite. Tchau! E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Petrópolis, Rio de Janeiro, 1971. Uma casa que não existia no papel como uma prisão. E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Uma das poucas sobreviventes, a Inês Etienne Romeu, enfrentou 96 dias de tortura naquele lugar. Tudo isso nas mãos de um homem que tinha o poder da vida e da morte das pessoas. Era o Dr. Bruno. Conheço o passado dessa estrutura clandestina criada por um coronel do Estado e chancelada pelo governo da ditadura militar. Dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite, estreia o original do ICL, Bandidos de Farda, sobre as histórias dos crimes desconhecidos da ditadura militar. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.